A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, pastor da Igreja Evangelho de Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14, um texto bem conhecido de todos nós, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu vejo Deus falando com o rei Salomão. Salomão, ele foi alguém que teve a oportunidade de falar para Deus aquilo que ele queria de Deus, porque o próprio Deus perguntou para ele o que ele queria. E ele chega para Deus e fala assim: Senhor, eu quero sabedoria para reinar diante do teu povo. E Deus fala para ele: Salomão, não somente eu vou te dar sabedoria, mas como eu vou te dar muito mais do que sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra. E por que Deus faz isso? Porque Salomão já mostrava a sabedoria desde o momento em que ele sabe pedir a Deus o que era correto, o que era certo. Quando nós temos o pedido certo e o pedido correto e colocamos diante de Deus, Deus não somente nos abençoa com aquilo que pedimos, mas nos surpreende fazendo muito mais. O que eu e você temos que pedir diante de Deus hoje é um coração sábio, é um coração com entendimento, é um coração não com a nossa sabedoria, não com a sabedoria humana, mas com o entendimento de Deus, com a sabedoria de Deus, para que a gente possa pedir a Deus aquilo que é certo e aquilo que é correto. E pedindo a Deus o que é certo e o que é correto para as nossas vidas, Deus não somente vai realizar os nossos pedidos, mas como vai nos surpreender, dando muito além daquilo que pedimos, muito além daquilo que colocamos diante deles, porque Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então hoje, chegue para Deus e peça sabedoria. A sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Porque a sabedoria humana é falha. A sabedoria humana, Senhor, ela falha. Mas a tua sabedoria me leva, Senhor, ao acerto. Me leva, Senhor, meu Deus, meu Pai, justamente aquilo que eu preciso e necessito de fato. Então, Senhor, eu te peço humildemente, com toda a fé e humildade do meu coração, me dá um coração sábio, me dá um coração entendido, com a tua sabedoria, com o teu entendimento, para que aquilo que eu coloque diante de ti, não somente o Senhor venha me responder, mas também venha me surpreender, fazendo muito além daquilo que eu te pedi, daquilo que eu coloquei diante do Senhor, porque eu sou um Deus que faz infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino e do que eu peço. Então hoje, chegue para Deus e peça para Deus: Senhor, eu preciso de sabedoria, mas eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu entendimento. Senhor, com toda a fé e humildade do meu coração, me dá a tua sabedoria, me dá o teu entendimento. Salomão soube pedir para Deus aquilo que era certo, aquilo que era correto, mostrando que ele já tinha a sabedoria de Deus. E Deus o surpreende, dando a ele mais sabedoria e dando a ele ainda muito mais do que ele pediu e do que ele imaginou que Deus poderia dar a ele. E assim é na nossa vida. Quando a gente sabe pedir a Deus aquilo que é certo, aquilo que é correto, nós agradamos o coração de Deus, e Deus é um Deus que nos surpreende, fazendo infinitamente mais. Então que hoje você possa reconhecer que você precisa, você necessita da sabedoria de Deus, da sabedoria divina. Que todo entendimento que você tem é falho, todo entendimento que você tem é muito falho. Você precisa, você necessita da sabedoria de Deus, e com fé e humildade do seu coração, com toda a fé e humildade do seu coração, reconhece a tua pequenez diante de Deus e diz: Senhor, eu preciso, eu necessito da tua sabedoria para que eu possa ter uma vida, Senhor, de acordo com a tua vontade, e para que o Senhor possa me surpreender na face dessa terra. Então peça a Deus a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, e Deus vai te dar. Porque a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Peça, porém, com fé, em nada duvidando,
Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha, homem de coração dobre, não suponha que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, com fé, com toda a fé do seu coração, sem duvidar, sem titubear, e com toda a humildade, reconhecendo a tua pequenez e a tua total dependência de Deus, do agir de Deus na sua vida, se humilha hoje diante de Deus, chora hoje diante de Deus e peça humildemente, com toda a fé, sem titubear: Senhor, me dá a tua sabedoria, me dá o teu entendimento, porque eu preciso da tua sabedoria, eu preciso do teu entendimento para viver, para que eu possa fazer as escolhas certas, para que eu possa, Senhor meu Deus e meu Pai, tomar as atitudes certas, e para que eu possa ver o Senhor me surpreender, fazendo infinitamente mais na minha vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então Salomão pede a Deus sabedoria. E Deus, nesse texto aqui, nós vamos ver Deus falando com Salomão. E nós vamos ver Deus dizendo a Salomão o que era necessário para que Deus pudesse sarar a terra. A terra estava ferida, a terra estava em pecado, a terra estava completamente ferida e precisava de cura. Cura de Deus, cura divina. Precisava reconhecer os seus erros, os seus pecados, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Então Deus fala para Salomão, e antes da gente entrar nessa parte do texto, Deus fala para Salomão que ele iria, o que era necessário para que Deus sarasse a terra, para que Deus viesse curar e sarar a terra. Mas antes de eu falar para você aquilo que Deus falou para Salomão, do que era necessário para o povo fazer e Deus sarar a terra, eu quero fazer agora com você uma análise, que você possa olhar para a tua vida agora, que você possa analisar a tua vida nesse momento, que você possa analisar como você está vivendo agora, que tipo de vida você está tendo. E veja se existe alguma área da sua vida, ou algumas áreas da sua vida que precisa de cura. Porque Deus quer curar. Vê se existe alguma área da sua vida, ou algumas áreas da sua vida, que Deus precisa sarar. Deus precisa curar. Mas primeiro, para que Deus venha sarar, para que Deus venha curar, tem que haver de nós o quê? A humildade de reconhecer que aquela área está ferida, que aquela área está mal e que precisa de cura. O grande problema hoje é que as pessoas estão sempre em cima do salto. Poucos são os que chegam e se humilham diante de Deus. As pessoas estão sempre com as suas arrogâncias, com as suas prepotências, com as suas altivez. E quando Deus quer sarar, Deus quer curar, Deus não cura, Deus não sara, porque a pessoa não reconhece que a área, ou que algumas áreas da vida estão feridas e precisa de cura. Precisa de intervenção divina. Precisa ser curada, precisa ser sarada, porque está mal. Muitas pessoas são tão arrogantes, tão prepotentes, que elas não reconhecem que áreas da vida delas estão mal e precisam ser curadas e saradas. Então, se hoje você descer do salto da prepotência, da arrogância, da soberba, da altivez, e com humildade reconhecer a área da sua vida, ou as áreas da sua vida que precisa de cura, Deus vai curar, Deus vai sarar essas áreas da sua vida. Eu quero aqui citar para vocês rapidamente algumas áreas da nossa vida que precisam ser curadas e saradas. E de repente, pode ser essa área que Deus está querendo curar na tua vida. Mas você precisa reconhecer que essa área precisa de cura. Porque enquanto você tiver com arrogância, com prepotência, e não reconhecer que essa área está ferida, que essa área precisa de cura, a cura não chega. Essa área jamais vai sarar.
Eu nunca posso me esquecer que logo no início da minha caminhada com Cristo, e já buscando a Deus intensamente, o pastor reconheceu a chamada de Deus na minha vida e me colocou no grupo de intercessão. E todo mundo ali deu as mãos para orar, e eu me lembro que uma irmã chegou e falou assim: eu não tenho problemas. Eu não tenho problemas. Como se fosse de Deus não ter problemas. Como, no entendimento dela, ela achava que quem era de Deus não tinha problemas. E para isso, ela dizia: eu não tenho problemas, está tudo bem na minha vida, como se ela estivesse muito bem com Deus. E não tem nada a ver. Porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, teríamos tribulações. É muito pelo contrário, o crente que não passa problema tem alguma coisa muito errada, sinal que ele não está incomodando o inferno, e por isso o diabo não está se levantando contra a vida dele, porque está fazendo a vontade do diabo. Então, se você está passando por lutas, por problemas, por dificuldades, isso não significa que você está distante de Deus, não. Isso significa que você está vivendo o processo dessa terra. E o processo dessa terra é passar por lutas, por problemas e por tribulações, para sair de cada luta, cada problema, cada tribulação cada vez mais forte, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Se você não passa por esse processo, é sinal que você não está no centro da vontade de Deus. Então, em vez de murmurar quando você está passando por um problema, dá glória a Deus. Porque o problema que está acontecendo, ele não é determinante na sua vida, ele é apenas temporário para que você possa sair dessa situação vitorioso, mais forte e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, se você passa por lutas e problemas, isso não significa que você está longe de Deus. Muito pelo contrário, significa que Deus está contigo, que o diabo não está satisfeito, a tua vida está se levantando contra você, mas Deus é contigo para te dar vitória sobre o diabo, sobre toda a luta, sobre toda a tribulação e fazer você sair dessa situação mais forte, mais maduro diante de Deus e vitorioso. Então receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Então hoje eu vou citar aqui algumas áreas que pode ser a área da tua vida que você pode estar passando por um grande problema, por uma grande luta, por uma grande dificuldade e de repente você não está querendo reconhecer. Mas hoje Deus quer que você reconheça, que você se humilhe na presença dele, porque ele quer curar, ele quer sarar essa área da tua vida. Primeira área que eu vou botar aqui é a área familiar. Às vezes a sua família está passando por muitas lutas, por muitas provas, por muitos problemas. De repente a sua família só anda separada. De repente a sua família não se senta mais à mesa. De repente, ninguém quer estar mais junto de ninguém, quer todo mundo estar um separado do outro, um longe do outro. E isso não é uma família. A família, ela tem que estar reunida na mesa, ela tem que passar por unidade, por comunhão, por um momento salutar. A família tem que estar unida. E de repente, você olha para a tua família, você não tem vontade de estar com eles não têm vontade de estar com você. Quando vocês estão juntos, é só briga, é só confusão, é só discórdia, é só contenda, é só um querendo acusar o outro de alguma coisa. Então que hoje você possa reconhecer que a tua família, você que está se identificando com aquilo que eu estou falando, precisa de cura. A tua família precisa ser sarada. Deus quer sarar a sua família. Deus quer curar a sua família. Deus quer unir vocês novamente. Deus quer vocês à mesa novamente. Deus quer unidade. Deus quer comunhão. Deus quer partir do pão. Deus quer que vocês estejam novamente unidos, felizes, alegres, contentes, jubilosos por estarem juntos na presença de Deus. Então que hoje você possa dizer: Senhor, eu reconheço, a minha família está longe de Ti, a minha família está enferma, Senhor, precisa de cura, precisa ser sarada, meu Pai. Sara a minha família, nos torna unidos novamente, lança por terra a contenda, a discórdia, a confusão, a desavença, o disse-me-disse, meu Pai. Lança por terra o que nos separa, lança por terra, Senhor, aquilo que nos divide e que nos coloca um contra os outros. Lança por terra agora, meu Pai.
e traz a unidade, a comunhão, o amor, a paz. Traz de volta, Senhor, o prazer em estarmos juntos diante de Ti. Se hoje você reconhecer que a tua família está enferma e precisa de cura, Deus vai curar a tua família pela tua fé. Pela tua fé. Pela tua fé. Eu nunca posso me esquecer do centurião que chega diante de Deus e fala, chega diante de Jesus e fala que o servo dele estava enfermo e que Jesus não precisava nem acompanhá-lo, bastava uma palavra e o servo dele seria curado. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala, volta para ele, porque ele já está curado. Nunca vi tamanha fé em Israel. Pela fé de um homem, Deus curou o outro. Pela tua fé, Deus vai curar a tua família. Deus vai sarar a tua família. Deus vai libertar a tua família. Deus vai unir a tua família novamente. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A segunda grande área aqui que eu quero colocar diante de vocês é a área do casamento. Quantos casais vivem em briga, em contenda, em discórdia e desavença? Não existe mais o prazer em estar um do lado do outro. Não existe mais o prazer em andarem juntos. Parecem dois inimigos convivendo dentro de um mesmo ambiente. Às vezes as brigas são muito terríveis e violentas. E em alguns casos até violência doméstica, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. E isso não é casamento. Isso não é união. Isso é guerra. Isso é discórdia. Isso é contenda. E Deus quer sarar o teu casamento. Deus quer que você olhe para o teu marido, mulher, e sinta vontade em estar com ele. Deus quer que você, homem, olhe para a tua esposa e sinta vontade de estar com ela. Deus quer que vocês voltem a ter diálogo, voltem a ter diplomacia, voltem a estar novamente unidos, fazendo planos juntos, sonhando juntos, realizando projetos juntos. Mas para isso também é necessário humildade. Você, homem, reconhecer teus erros. Porque você sabe muito bem acusar os erros da tua esposa. Você sabe muito bem acusar os erros da tua mulher. Mas você não reconhece os teus erros. Então reconheça os teus erros, tome a atitude. Reconheça os teus erros. Reconheça aquilo que você faz de errado com ela, aquilo que você faz que magoa ela, aquilo que você faz que chateia ela, aquilo que você faz que deixa ela revoltada. Reconheça isso hoje e vá diante dela e chame ela para o diálogo. Chame ela para ter uma linha diplomática com ela, poder conversar com ela. E expõe para ela que você reconhece sim os teus erros, que você reconhece sim as tuas falhas e que você está disposto a mudar. Peça perdão. E veja o que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer nova todas as coisas. Creia nisso. Mas tome uma atitude de fé hoje, reconhecendo os teus erros e pedindo perdão. Ah, pastor, mas é ela que tem que me pedir perdão, mas você também tem que pedir perdão para ela. Ou você acha que você é uma pessoa que não tem defeitos? Ou você acha que o problema do teu casamento é só ela? Então tome você hoje a primeira atitude. Reconheça os teus erros. Reconheça as tuas falhas. Chama ela para conversar. Ah, ela não quer conversar comigo. Toda vez que eu chamo ela para conversar, ela grita. Irmão, insiste. Insiste com amor, com carinho, com paciência. Chama ela para conversar e fala, eu tenho reconhecido, eu tenho visto os meus erros, eu reconheço os meus erros, peça perdão. E veja o que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer nova todas as coisas. Você, mulher, também. Não é só para o homem, não. Para você também. Reconheça teus erros. Reconheça as coisas que você faz que magoa ele, que entristece ele, que chateia ele. Chame ele para o diálogo também. Tome a primeira atitude também, se for necessário. E chegue para ele e fale, olha, eu reconheço os meus erros, eu reconheço que tenho errado nisso, nisso, nisso com você, eu te peço perdão. Eu quero que a chama do amor, a chama da paixão reacenda no nosso relacionamento. Eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza, minha irmã,
que Deus vai fazer nova todas as coisas. Se vocês forem humildes, reconhecerem os erros de vocês e chamarem cada um para o diálogo, reconhecendo os erros, pedindo perdão, orando, pedindo a restauração, e Deus vai restaurar, Deus vai fazer nova todas as coisas no relacionamento de vocês, porque Deus não colocou duas pessoas para conviver dentro de um ambiente em estado de guerra. Deus colocou duas pessoas para conviver dentro de um ambiente em amor, em carinho, em unidade, em cumplicidade, em paixão, em compreensão, em paciência, em tudo. Então hoje Deus quer sarar o teu casamento. Deus quer fazer o teu casamento ter a chama do amor, a chama da paixão reacendida. Você vai parar de invejar outros casais que você vê unidos. E você vai ter prazer no teu casamento, vai ter prazer na tua união com teu marido, você vai ter prazer na tua união com tua esposa. A partir do momento que vocês reconhecerem os erros, pedirem perdão, se abraçarem, orarem juntos e deixar Deus conduzir esse casamento. Quando você estiver orando com a sua mulher, quando você estiver orando com o seu esposo, depois de pedirem perdão um ao outro, peçam perdão a Deus e diga assim: Senhor, você é a terceira dobra dessa união. Nós não tomamos mais a frente dessa união. Colocamos essa união totalmente nas tuas mãos. Conduza essa união em amor, em carinho, em cumplicidade, Senhor. Porque nós queremos cumprir o teu propósito nessa terra. É aquilo que Deus uniu. Um homem não pode separar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A outra área que eu quero colocar aqui para vocês é a área das finanças. De repente você está passando por problemas terríveis financeiros e você tem que fazer uma autoanálise daquilo que você tem feito com as suas finanças, o quanto você tem gastado além do que você pode, o quanto você tem sido displicente e negligente com as suas finanças. Peça para Deus te mostrar. Senhor, me mostra onde eu estou gastando demais. Me mostra, Senhor, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, que eu não vejo esse dinheiro render. Parece que o dinheiro entra na conta e sai no outro dia. Senhor, me ajuda a ter uma vida financeira organizada. Me ajuda a ter uma vida financeira, Senhor, meu Deus, meu Pai, aonde eu não passe mais por problemas financeiros. Me ajuda, me mostra onde eu estou errando na minha vida financeira, para que eu possa, Senhor, acertar e eu possa dar uma melhor qualidade de vida para a minha família, para a família que o Senhor me deu. Deus quer sarar a tua família, Deus quer sarar o teu casamento, Deus quer sarar a tua área financeira e fazer você ter uma área financeira abençoada. Agir com o seu dinheiro com sabedoria e não com displicência e não com negligência, mas com sabedoria. E fazer esse dinheiro que está na tua mão render, multiplicar e parar de sumir logo após o dia do teu pagamento. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. A outra área que Deus quer sarar na tua vida são os filhos. A Bíblia diz: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quantas vezes, né, você não consegue ter diálogo com teu filho, você não consegue ter diálogo com a tua filha, e às vezes, quando você se aproxima, de repente até para tentar dar um abraço, para tentar dar um beijo, você vê o seu filho, a sua filha te colocando assim, te afastando, não consegue te abraçar, não consegue te beijar. Há sempre conflito entre você e o seu filho e a sua filha. E Deus quer hoje sarar essa área na tua vida. Essa área de pai, essa área de mãe, onde você não consegue mais se relacionar com os teus filhos. Aonde, quando você está com eles, é só briga, confusão e cobrança, tanto da sua parte como da parte deles também. Então Deus quer sarar essa área. Mas para isso é necessário também humildade. É necessário também que você reconheça onde você tem errado com os teus filhos. De repente você acha que educação, para dar educação aos seus filhos, você tem que ser tipo um general dentro de casa, mais ou menos um ditador dentro de casa, que eles têm que andar naquilo que você fala, e se não fizerem, eles serão severamente punidos. E essa sensação deles estarem sendo
terem um pai ou uma mãe que eles olhem e não vejam amor, bondade, mas vejam apenas pessoas ditando normas, ditando regras, sendo extremamente duros e incisivos com eles, isso tem afastado eles de você. Seus filhos têm que sim ser disciplinados na palavra de Deus, têm que obedecer e honrar os pais, mas não é com ditadura que você vai conseguir isso, é com amor, é mostrando amor aos teus filhos. Então, você possa pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para lidar com os meus filhos, para que eles possam ver que o meu não é um não de amor, e não um não porque eles acham que eu sou um ditador. Para que eles possam ver, Senhor, que o que eu faço é para proteger, é para guardar. E aonde eu tenho sido extremamente excessivo, me mostra, Senhor, para que eu não seja excessivo em nada, para que eu faça aquilo que é apenas necessário, para que eles possam ver que eu não sou o ditador. Eu sou alguém que amo, que guardo, que protejo, que amparo, que venho prover, porque eu amo os meus filhos. Então, aonde eu tenho errado com meus filhos, que o Senhor me mostre. E eu, com humildade, peço perdão ao Senhor e vou pedir perdão a eles. E eles possam ver, Senhor, a partir de agora, que todas as vezes que eu falar não para eles, não é porque eu sou um ditador, não é porque eu sou uma ditadora, mas é porque eu estou guardando e eu estou protegendo a vida deles. Eles venham compreender isso, eles venham entender isso, eles venham amar esse amor protetor que eu tenho pela vida deles e não fiquem revoltados com isso. Então peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria para ser o melhor pai que eu possa ser. Me dá sabedoria, Senhor, para ser a melhor mãe que eu possa ser. Que eu possa ter um relacionamento de amor com meus filhos. Que eu possa ter um relacionamento de unidade com meus filhos. Que eu possa criar os meus filhos para ti. Que eu não tenha sentimento de posse. Que eu não seja obsessivo com os meus filhos. Que eu não me sinta dono dos meus filhos. Mas que eu possa criar eles para ti, Senhor. Que eu possa guardá-los, protegê-los, prover na vida deles, ensinar a eles o caminho que eles devem andar e que eles possam crescer na tua graça, no teu conhecimento, que eles possam crescer como seres humanos que tiveram bons ensinamentos e que possam ser, mais lá na frente, quando crescerem, bons chefes de família, boas donas de casa, mulheres excelentes profissionais, excelentes mães, excelentes esposas, homens excelentes profissionais, excelentes pais, excelentes maridos. Que eu possa criar os meus filhos para isso, Senhor. Me dá sabedoria para lidar com eles. E Deus vai sarar essa área entre você e seus filhos e vai fazer com que você tenha um ótimo relacionamento com os teus filhos. Os teus filhos vão crescer para terem filhos também, filhos que vão honrá-los, porque eles receberam de você amor, disciplina, compreensão, paciência, e eles vão saber dar isso para os filhos deles também. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A outra área que eu quero colocar aqui é a área da saúde. De repente, você está passando por algum problema de saúde, seja físico, seja emocional, e de repente o seu problema emocional pode ser um problema grave de depressão, mas você tem vergonha de falar para os outros que está deprimido. Você esconde isso. Você tenta esconder isso de si mesmo. Você tenta não admitir que está deprimido, que está triste. E Deus quer sarar você, Deus quer curar você, mas enquanto você não admitir que você está triste, que você está deprimido, que você precisa de cura, a cura não vem. Então que hoje você possa abrir teu coração e falar para Deus, Senhor, estou deprimido, Senhor. Eu reconheço isso. Até então, eu estava tentando resistir, reconhecer esse estado de depressão. Mas agora eu reconheço para ser curado, para ser sarado. E eu confesso para ti, Jesus, estou deprimido, estou triste, cura minha depressão, cura minha tristeza. Se hoje você fizer isso diante de Deus, Deus vai curar você dessa depressão. Deus vai curar você dessa tristeza, porque você reconheceu isso na tua vida e pede a ajuda de Deus. E quando você pede a ajuda de Deus, Deus te ajuda, Deus te cura, Deus te sara, Deus te liberta e Deus te salva. Deus vai te libertar e te salvar disso tudo. Então reconheça para Deus, Senhor, eu preciso ser curado.
dessa depressão, dessa tristeza, dessa crise de ansiedade, dessa síndrome do pânico, desse medo excessivo, meu Pai. Me cura, porque eu reconheço que tens tudo. Chegue hoje diante de Deus e fala as tuas enfermidades, as dores que você sente, os problemas que você tem de saúde. E fala para Deus, Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar, que o Senhor pode me sarar. Cura, Senhor, cura o meu corpo, me cura das minhas enfermidades. E com toda a fé e humildade do seu coração, coloque a tua saúde diante de Deus, porque Deus quer curar a tua saúde. Deus quer sarar a tua saúde, tanto física quanto emocional e psicológica. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. A outra área da sua vida que Deus quer sarar é a área profissional. Você que não cresce profissionalmente, você que não desenvolve profissionalmente, você que se acha sempre abaixo dos outros, você que tem complexo de inferioridade, você que acha que você não tem capacidade para fazer além daquilo que você está fazendo. Por isso a sua vida sempre fica rateando no mesmo lugar. Deus quer te levar a níveis mais altos, mas Deus quer que hoje você tenha fé. Deus quer que hoje você acredite e Deus quer que hoje você reconheça que até hoje você tinha uma mente limitada, mas que a partir de hoje toda a limitação na tua vida cai por terra, porque o Senhor te levará a níveis mais altos e você vai crescer profissionalmente, você vai desenvolver profissionalmente, você vai prosperar profissionalmente, porque tudo aquilo que limitava a sua visão, você entrega para Deus hoje, e Deus hoje cura você, Deus hoje sara você, Deus hoje derruba essa visão limitada profissional que você tem, essa visão abaixo da média que você tem a respeito de si mesmo profissionalmente. Deus hoje lança por terra, e a partir de hoje, Deus te dá coragem, Deus te dá ousadia, Deus te dá intrepidez, Deus te dá confiança, Deus te dá sabedoria, para que você possa crescer profissionalmente, despontar profissionalmente, prosperar profissionalmente. Apenas reconheça com toda a fé e humildade do teu coração que até hoje você tinha uma mente limitada, que até hoje você tinha uma mente que impedia você de crescer e de prosperar, mas que hoje você entregou isso a Deus, e a partir de hoje mais nada impede o teu crescimento e a tua prosperidade profissional, porque a partir de hoje o Senhor te dá coragem, o Senhor te dá ousadia, o Senhor te dá intrepidez, o Senhor te dá sabedoria para que você possa crescer e despontar profissionalmente e prosperar muito profissionalmente para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E para a gente terminar aqui, eu quero falar da área ministerial. Lógico, eu poderia falar de muitas outras áreas aqui, mas não me cabe o tempo falar disso tudo. Mas você que de repente começou muito bem ministerialmente, de repente uma decepção com alguém, uma decepção com o pastor, uma decepção com o líder de louvor, ou com alguém dentro da igreja, com alguém que faz parte de alguma liderança dentro da igreja, isso te afastou. Fez você deixar o ministério de lado. Deus fala para você que Ele não fez você para ser vaso embocado na casa dele. Deus quer desembocar o vaso. Deus quer encher o vaso de azeite. Deus quer fazer você na olaria dele. Deus quer fazer você novamente na olaria dele, segundo o coração dele. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Coloca diante de Deus a decepção que você teve com algum pastor, com algum líder, com algum irmão, e fala: Senhor, eu perdoo essas pessoas. Agora, Senhor, cura o meu coração, liberta o meu coração, meu Pai, e reacende o teu Espírito Santo na minha vida, o fogo do teu Espírito Santo na minha vida, reacende a chama do meu ministério novamente, porque eu não quero ser vaso embocado na tua casa, eu quero ser vaso cheio do azeite, usado pelo Senhor. Me usa, Senhor, me usa para a tua glória, porque a partir de hoje eu deixo de ser vaso embocado para ser vaso usado nas mãos do oleiro, cheio do azeite do oleiro, porque aquele que eu precisava perdoar, eu perdoo. Eu te peço, cura a minha área ministerial, me liberta de tudo, ó Pai, que fez de mim um vaso embocado na tua casa, e me levanta novamente para fazer a tua obra, para a tua glória. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus está falando nesse lugar, então glória a Deus aí. Vai glorificando, vai exaltando, vai engrandecendo o nome do Senhor. Enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui, vai dando glória a Deus aí, irmão. Vai glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas eu quero falar para vocês aqui, antes da gente terminar.
que é necessário que nós vemos nesse texto que acabamos de ler? Para que Deus venha sarar a terra. Para que Deus venha curar a terra. Para que Deus venha sarar as áreas da nossa vida que precisam de cura. O que é necessário que esse texto revela aqui? Para que Deus venha sarar o seu povo. Para que Deus venha curar o seu povo. E trazer um avivamento na vida do teu povo. Trazer um avivamento na nossa vida. Primeiro, se humilhar diante de Deus. Isso é reconhecer a nossa total dependência de Deus. Se tem algo que eu e você temos que fazer diariamente, é reconhecer o quanto somos dependentes de Deus. E o quanto carecemos da intervenção de Deus na nossa vida. Do poder de Deus na nossa vida. Da unção de Deus na nossa vida. Do fogo do Espírito Santo. Da ação do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, do mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque sem Deus nós não somos nada. Sem Deus não somos ninguém. Sem Deus eu e você não conseguimos chegar a lugar algum na nossa vida. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando eu olho para a minha vida e vejo tudo que Deus me deu, eu vejo que foi bondade, graça de Deus, foi misericórdia de Deus na minha vida. Porque se não fosse a bondade, a graça, a misericórdia de Deus na minha vida, eu não teria tido o que eu obtive na minha vida, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei na minha vida, porque foi tudo bondade, graça e misericórdia de Deus na minha vida. Deus me deu um ministério, Deus me deu um casamento, Deus me deu uma família, tudo isso foi bondade, graça e misericórdia de Deus na minha vida. Tudo de bom que acontece na nossa vida, tudo de maravilhoso que acontece na nossa vida, tudo de tremendo que acontece na nossa vida, é bondade, é graça, é misericórdia de Deus na nossa vida, irmão. Então, para que Deus venha sarar a terra, para que Deus venha sarar a tua vida, para que Deus venha curar as áreas da tua vida que precisam de cura, para que Deus venha trazer um avivamento na tua vida, fazer você uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo, que busca a Deus pelaquilo que Ele é e não pelaquilo que Ele pode te dar, porque você ama a Deus mais do que tudo nessa vida. E buscando a Deus dessa forma, pelaquilo que Ele é e não pelaquilo que Ele pode te dar, o Deus Todo-Poderoso vai sarando todas as áreas da tua vida, vai botando tudo no lugar, vai provendo tudo que você precisa. Então, em nome do Senhor Jesus, se ajoelha diante de Deus, reconhece teus erros, reconhece teus pecados, reconhece que você é pecador, reconhece que você é miserável e pecador, que se não for a bondade, a graça e a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus na tua vida, você já seria consumido pelo fogo totalmente, porque as misericórdias de Deus é que renova sobre as nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, vá para o joelho, se ajoelha, coloca teu joelho no chão, coloca a tua boca no pó, rasga teu coração na presença de Deus, se humilha diante dele. Humilhai-vos perante o Senhor, diz a palavra, e Ele vos exaltará. Aquele que se humilha diante de Deus, que reconhece a sua total pequenez e a sua total dependência de Deus, Deus o exalta para a glória de Deus. Então hoje, se ajoelha diante de Deus, coloca teu joelho no chão, coloca tua boca no pó, rasga o teu coração, se humilha na presença de Deus, chora na presença dele, pede perdão pelos teus pecados e diz: Senhor, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que a tua graça, que a tua compaixão alcance-me todos os dias da minha vida. E Deus vai sarar a sua terra, Deus vai trazer um avivamento, Deus vai te levantar com ousadia nessa terra para fazer a obra dele. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, Deus vai fazer grandes coisas através de você, Deus vai te surpreender com grandes surpresas. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Segundo, para que Deus venha sarar a terra,
para que Deus venha sarar as áreas da tua vida, para que Deus venha trazer um avivamento. Primeiro, você tem que se humilhar diante dele, reconhecer a sua total dependência de Deus. Segundo, você tem que orar. Oração. Tem gente que não ora e só fica pedindo oração para os outros. Enquanto você não orar, enquanto você não clamar, enquanto você não pedir, enquanto você viver só de irmão, ora por mim, nada vai acontecer na tua vida. Enquanto você só ficar codependente da oração dos outros, isso não significa que você não possa pedir oração para as pessoas. Você pode pedir e deve pedir para pessoas que você realmente vê que tem compromisso com Deus. Mas você não pode ser codependente das orações de ninguém. Deus quer ouvir o teu clamor. Quando Jesus curou o cego Bartimeu, ele perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus poderia ver que ele era um homem cego que ele queria ver e curar ele rapidamente. Jesus, de repente, poderia chegar para alguém e falar assim: o que ele quer? Mas Jesus foi até ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Porque Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir o nosso clamor. Deus quer ouvir a nossa intercessão. O avivamento só vem sobre vidas que oram, que clamam e que intercedem. Enquanto você ficar na codependência da oração dos outros, e não clamar, e não orar, e não interceder, nada vai acontecer na tua vida. Mas se a partir de hoje você passar a ter uma vida de oração, porque a Bíblia diz: orai sem cessar, perseverar na oração, velando nela com ações de graças, é o que diz a Bíblia. Se a partir de hoje você passar a ter uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de intercessão, reconhecendo os teus erros, os teus pecados, tuas falhas, pedindo perdão a Deus, pedindo a sabedoria de Deus para poder ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza, Deus trará um avivamento para a tua vida. Deus vai sarar as áreas que você precisa que sejam saradas. Deus vai fazer nova todas as coisas na tua vida, porque você se humilha diante dele, e porque você ora, porque você clama, porque você intercede, e porque você não vive uma vida codependente da oração dos outros, mas você ora, você clama e você intercede. Você pode até pedir oração para as pessoas, mas você não é codependente da oração de ninguém. Você ora a Deus, você clama a Deus, você intercede a Deus. Terceira grande lição que eu aprendo com esse texto para que Deus venha sarar a terra é buscar a face do Senhor, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Buscar a face de Deus é você adentrar a presença de Deus, rasgar o teu coração na presença de Deus e dizer a Deus aquilo que Ele é lindo, que Ele é belo, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso, que Ele é tremendo, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é Príncipe da paz, que Ele é Deus forte, que Ele é o Santo de Israel, que Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Isso é adoração. É rasgar seu coração na presença de Deus e dizer a Deus palavras daquilo que Ele é. Tu és lindo, tu és belo, tu és maravilhoso. Isso é adoração. Isso é adorar a Deus em espírito. Buscar a face do Senhor é adorar a Deus em espírito. E buscar a face do Senhor é adorar a Deus em verdade. Aquela adoração que você coloca diante de Deus em espírito, rasgando o teu coração na presença dEle, você leva isso no decorrer do teu dia. E aonde você passar, você vai adorando a Deus em verdade, manifestando o amor às pessoas, manifestando a santidade, manifestando a misericórdia, manifestando a compaixão, a paciência, manifestando às pessoas a generosidade. Isso é buscar a face do Senhor. E quando Deus vê isso na tua vida, Deus sara as áreas da tua vida que precisam ser saradas. Deus traz um avivamento e te levanta na face dessa terra para a glória dele. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. Adore a Deus em espírito. Reserve sempre um bom tempo do seu dia para você adentrar a presença de Deus e começar a dizer a Deus: Senhor, tu és lindo, tu és belo, tu és maravilhoso, tu és tremendo. É adorar a Ele, adorar, rasgar teu coração na presença dele
dele, chorar diante dele, reconhecer teus erros, reconhecer teus pecados, reconhecer tuas falhas e falar para Deus: me perdoa, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Senhor, tem misericórdia de mim, sou miserável, sou pecador, reconheço, me perdoa, tu és lindo, tu és belo, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és tremendo. Isso é chegar diante de Deus e rasgar o coração na presença dele e adorar ele em espírito, dizendo a ele aquilo que ele é, reconhecendo os nossos erros, pedindo perdão a Deus. Isso é adorar a Deus em espírito. Levantar desse momento de adoração e levar esse Espírito Santo de Deus para onde a gente vai, manifestando amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, misericórdia, compaixão, temperança, santidade. Isso é adorar a Deus, é buscar a face do Senhor, é adorar a Deus em espírito quando você rasga o coração na presença dele, é adorar a Deus em verdade quando você leva esse espírito de adoração para onde você vai, manifestando o amor de Deus às pessoas, a santidade de Deus a esse mundo. Isso é buscar a face do Senhor. E quando você faz isso, Deus sara as áreas da sua vida que precisam ser saradas e traz um avivamento tremendo para a tua vida. E para a gente terminar, é se converter dos nossos maus caminhos. Se converter dos nossos maus caminhos é se arrepender dos nossos pecados. Se converter dos nossos maus caminhos é confessar os nossos pecados, porque pecado tem nome e você tem que confessar os seus pecados. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então o pecado tem que ser confessado. Mas a Bíblia também diz: aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Sabe o que significa se converter dos seus maus caminhos? Significa se arrepender, significa confessar e significa deixar de pecar. Quer dizer que eu não vou mais pecar na minha vida? Não, o pecado na vida da pessoa é acidente. Significa que você não vai mais pecar de maneira você não vai mais pecar com intenção no coração de pecar. Se acontecer de você pecar, vai ser um acidente. Não vai ser intencional na tua vida. Deixar de pecar é abandonar completamente aquilo que você sabe que fazia e que desagrada a Deus e que te afastava de Deus. Então, se hoje você se humilhar diante de Deus, você orar, você buscar a face do Senhor, e se você se converter dos seus maus caminhos, Deus vai sarar a tua terra. Deus vai sarar as áreas da tua vida que precisam ser saradas. E Deus vai fazer infinitamente mais na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E antes da gente terminar, eu quero orar o Pai Nosso com você. Eu quero orar o Pai Nosso contigo. E eu quero depois fazer uma oração pela tua vida. Porque Deus hoje está falando para mim e para você: eu quero sarar a tua terra. Eu quero sarar as áreas da tua vida que estão sangrando, que estão enfermas, que estão machucadas. Eu quero sarar. Eu quero sarar. Eu quero sarar, diz o Senhor. Eu quero libertar você dessas enfermidades. Eu quero libertar você desses machucados, dessas feridas nas áreas da tua vida, que tem levado você a viver uma vida completamente abaixo daquilo que eu tenho preparado para você, que tem levado você a levar uma vida completamente longe, distante daquilo que eu tenho reservado para a tua vida. Então hoje, se humilha diante de mim. Hoje, ora. Hoje, confessa os teus pecados. Hoje, busca a minha face. Hoje, me adora. Hoje, se converte dos seus maus caminhos, confessando os seus pecados e deixando de pecar, abandonando isso que você tem feito, que tem me desagradado, tem afastado você de mim. E eu vou fazer você viver aquilo que eu fiz você sonhar, o projeto que eu coloquei no teu coração, que hoje é apenas um sonho, mas a partir de hoje será uma realidade, quando você se colocar diante de mim, reconhecendo os teus erros, reconhecendo os teus pecados, se humilhando diante de mim, buscando a minha face,
que eu vou sarar a tua terra, eu vou sarar as áreas da tua vida que precisam ser saradas e curadas. E todo sonho, a partir de hoje, deixará de ser apenas um sonho, mas será uma realidade na tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então vamos orar o Pai Nosso nesse momento, e depois eu vou fazer uma breve oração pela tua vida, amém? Feche teus olhos agora, curva a tua cabeça. Vamos orar o Pai Nosso. Coloque a palma da tua mão para cima e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, com a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, abençoa cada vida, meu Pai, que ficou conosco até o final, Senhor, desta mensagem, que sejam todos ricamente abençoados. Que o Senhor possa, Deus amado, mediante a oração dos teus filhos, sarar a terra deles, curar as áreas que precisam de cura, meu Pai, e fazer eles viverem os sonhos que o Senhor plantou no coração de cada um. Que o Senhor possa, Deus amado, quando realizar esses sonhos, fazer eles enxergarem que o Senhor faz infinitamente mais do que imaginamos, do que pensamos. Quando eles verem a realidade dos sonhos que o Senhor deu para eles, eles vão dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei e do que eu imaginei. Eu abençoo cada um deles, meu Pai, e te peço, tem misericórdia de cada um, age com cada um com misericórdia, com bondade, com graça, Senhor, e faz eles, ó Pai, crescerem, prosperarem, faz eles viverem os sonhos e os projetos que o Senhor deu a cada um deles. Eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, nesse momento, eu quero orar com você, que deseja confessar Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Você que ainda não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, você que está afastado de Cristo e deseja voltar para Jesus, eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos, a curvar a tua cabeça e a repetir a oração que eu vou fazer. E quando eu terminar de orar, você e dizer amém, você vai dizer amém junto comigo e depois eu farei uma oração específica pela tua vida. Então, nesse momento, oremos. Você que quer entregar sua vida para Jesus, você que quer voltar para Jesus, faça essa oração de confissão comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que sou miserável, que sou pecador. E te peço perdão, Jesus, por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas, por todos os meus erros, por todas as minhas iniquidades. Te peço perdão, Jesus, por todo pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei, Jesus. Me perdoa. Nesse momento, Jesus, eu te confesso que tu és, Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. E com toda a humildade do meu coração, eu te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Assim eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Agora receba essa oração, Senhor. Firma cada pessoa, meu Pai, que fez essa oração agora, entregando a vida deles ao Senhor ou voltando para Ti. Firma cada um deles na Tua presença, meu Pai, e que eles possam crescer a cada dia na Tua graça, no Teu conhecimento e ver a Tua glória. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós vamos render graças a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor. Nós vamos louvá-lo, porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, não há outro como o Senhor, só o Senhor é o nosso Deus, grandioso és Tu, Senhor. Vamos te adorar, Senhor Deus, na beleza da Tua santidade, porque só Tu és grandioso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Digno de glória e honra,
levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, Senhor Deus, não há outro igual a ti, só tu és o nosso Deus, o único Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos redimiu, o justo, fiel, o nosso advogado. Tu és tudo para nós, tu és aquele que advoga as nossas causas e que nos defende, tu és aquele que nos coroa de bênçãos e que nos dá a vitória, e que no teu tempo o Senhor nos exalta, o Senhor exalta os oprimidos, o Senhor abate os exaltados, os soberbos, os arrogantes, e exalta os oprimidos, e levanta os abatidos. Tu és maravilhoso, Senhor, tu és maravilhoso. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Nesse momento eu quero orar por você que tem um pedido de oração. Nós vamos levantar agora o clamor da vitória. Pastor, eu quero uma porta de emprego aberta, eu quero uma cura de uma enfermidade, eu estou com uma causa na justiça há anos que não sai, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua prova, mas nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação, nós estamos aqui para orar por você, nós estamos aqui para clamar por você, nós estamos aqui para interceder pela tua vida, e nesse momento nós vamos levantar o clamor da vitória. Eu vou orar para que Deus te abençoe, para que Deus te dê vitória. Enquanto eu estiver orando, se você quiser orar também, clamar também, fica à vontade aí onde você está, ore junto comigo e receba a oração que eu vou fazer agora pela tua vida. Então, mais uma vez, feche teus olhos, curva a tua cabeça, receba essa oração. Senhor, eu quero entregar, Senhor, cada um, ó Pai, neste momento, cada pessoa que está sofrendo, cada pessoa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que está com problemas, com lutas, com dificuldades, eu quero entregar ao Senhor nesse momento, pedir, Senhor, que pela tua bondade, graça e misericórdia, o Senhor os alcance, o Senhor os abençoe, o Senhor os liberte, o Senhor dê vitória para eles. Pai amado, eu quero interceder, ó Pai, por pessoas que estão passando por graves problemas emocionais,
com problemas, Senhor, meu Deus e meu Pai, na alma, Senhor. Cura agora. Pessoas que sofrem, meu Pai, de depressão, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, de tristeza profunda, de amargura de alma. Liberta essas pessoas agora, meu Senhor. Cura essas pessoas nessa hora. Pessoas, ó Pai, que estão com algum tipo de enfermidade, ó Pai, seja na cabeça, no cérebro, seja no pulmão, seja, Senhor, no coração, seja nos rins, seja no baço, na bexiga, no ovário, nas trompas de Falópio, seja, Senhor, no pâncreas, meu Pai, seja, Senhor, na vesícula, Pai amado, na pele, Senhor, nas veias, Senhor, no sangue, nos ossos, aonde existir, meu Pai, uma enfermidade física, que o Senhor possa libertar essa pessoa nessa hora, que o Senhor possa curar essa pessoa agora, que o Senhor possa curar essa pessoa nesse momento para a tua glória. Receba a sua cura física e emocional agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar essas vidas. Pai amado, essa pessoa, Senhor, que está passando com problemas emocionais terríveis, como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, meu Pai, amargura de alma, que o Senhor possa libertar essas pessoas agora, que o Senhor possa sarar essas pessoas agora. Receba a tua libertação, seja sarado agora por Deus, seja curado agora por Deus de toda enfermidade emocional. Essas pessoas, meu Pai, com enfermidades físicas, seja, Senhor, no cérebro, meu Pai, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, no coração, no pulmão, seja, Senhor, ó Pai, no estômago, meu Pai, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, na costela, nos ossos, seja, Senhor, nos pés, nos dedos, na pele, Senhor. Deus amado, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, nas trompas de Falópio, seja, Senhor, Deus Todo-Poderoso, no útero, na bexiga, no ovário. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, seja, Senhor, no pâncreas, seja nos rins, aonde houver uma enfermidade física, aonde houver, Senhor, um problema, uma enfermidade, que o Senhor possa libertar essa pessoa agora, que o Senhor possa curar essa pessoa agora. Receba a tua cura, receba a tua libertação de toda enfermidade física na tua vida. O Senhor te cura agora, o Senhor te sara agora, o Senhor te liberta agora, o Senhor também te cura agora, te sara agora, te liberta agora de toda enfermidade emocional. Receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Pai amado, abre porta de emprego para aquele que está desempregado. Promove essa pessoa, meu Pai, que há tanto tempo tem se dedicado a essa empresa, Senhor, pedindo um reconhecimento, que essa pessoa seja promovida, meu Pai, que o reconhecimento que ela precisa, Senhor, que ela merece, meu Pai, de acordo com o esforço dela, seja dado. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, abençoa aquele, meu Pai, que passou num concurso público e não foi chamado, Senhor, que saia, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, a chamada dele para tomar posse. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, todos aqueles, ó Pai, que estão se preparando para um concurso público, dá sabedoria, meu Pai, abençoa essas pessoas para passarem, Senhor. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, repreende toda a porta fechada na vida dessas pessoas, abre as portas que elas precisam, abre as portas que elas necessitam. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, restaura o casamento, meu Pai, restaura as famílias, restaura os ministérios, restaura aqueles, ó Pai, que estão desanimados, que não tem mais vontade de orar, que não tem mais vontade de jejuar, que não tem mais vontade de ler a Bíblia, que não tem mais vontade, ó Pai, de ir à tua casa. Restaura essas pessoas, traz ânimo novo, traz um avivamento a essas pessoas. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, contempla cada problema agora, contempla cada luta, contempla cada dificuldade, dá vitória ao teu povo, dá vitória ao teu povo nessa hora, meu Pai. Repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, toda fofoca, todo disse-me-disse, ó Pai. Ó Pai, tudo aquilo que foi tramado, tudo aquilo que foi forjado, meu Pai, contra essas vidas, contra essas famílias, ó Pai, que caia tudo por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Lança por terra agora, meu Pai, toda fofoca, toda mentira, toda calúnia, Senhor, meu Deus, meu Pai, toda discórdia, toda contenda, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, amado, desejado, planejado, arquitetado, forjado para destruir vidas, famílias, casamentos,
casamentos, ministérios, empresas, vida financeira. Senhor, meu Deus e meu Pai, que caia todo o mal por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai amado, o Senhor sabe, ó Pai, aonde está doendo na vida dessas pessoas, aonde elas necessitam, meu Pai, de uma resposta. Eu te peço que por tua bondade, graça, infinita misericórdia, responde, cura, restaura, aviva, liberta, salva, meu Pai. Deus amado, dá vitória ao teu povo. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. E nesse momento eu quero pedir você que ficou conosco até agora, até o final deste culto, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, para você se inscrever no canal da Igreja Evangelho e Salvação, para você ativar o sininho aí, para que todas você souber de tudo que está sendo postado dentro do canal, porque quando você ativa esse sininho, você vai ser notificado de tudo que é postado no canal, para você compartilhar esse vídeo que você está assistindo com o máximo de pessoas que você pode, para você divulgar esse canal com o máximo de pessoas que você pode, que você possa também fazer o seu comentário aí no vídeo que você está assistindo, e outros vídeos que você possa assistir, porque quanto mais você compartilha os vídeos, quanto mais você dá o seu joinha no vídeo, dá o seu joinha nos vídeos aí, quanto mais você compartilha os vídeos, quanto mais você dá o seu joinha, quanto mais você divulga o canal, quanto mais você faz comentário, o YouTube vai entender que as pessoas estão interagindo com o conteúdo do canal e vai distribuir os vídeos para mais pessoas, vai divulgar o canal para mais pessoas e mais pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho. Se você fizer uma análise do nosso conteúdo, você vai ver que é um conteúdo extremamente evangelístico, é o Evangelho sendo pregado, aonde o homem é confrontado nos seus delitos e pecados, para que ele venha se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, entregar a vida a Cristo e viver uma vida para a glória de Deus. Então, se você é engajado na causa do Evangelho, como eu estou engajado, nos ajude divulgando o canal, nos ajude se inscrevendo no canal, nos ajude ativando o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo que for postado e nos ajude compartilhando os vídeos, fazendo comentários, nos ajude divulgando o canal, divulgando os vídeos. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. E nesse momento nós vamos orar para terminar o culto, depois eu vou fazer uma oração, eu vou impletar a bênção apostólica sobre a tua vida. Vamos orar para terminar o culto? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Senhor, com os nossos corações agradecidos, nós te agradecemos por este culto. Nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra, pelo louvor, pelas orações. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e realizou nesse culto. Sentimos fortemente a tua presença nesse lugar. Nós encerramos este culto agora com os nossos corações agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Agora, com a tua mão para cima, com a palma da tua mão para cima, teus olhos fechados, cabeça curvada, receba a bênção apostólica da parte de Deus, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente até o próximo culto, querendo Deus.